Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. A guerra continua e neste momento tudo aquilo que eu possa tentar para analisar isto é preciso também perceber uma coisa. Podemos não estar a ter toda a informação ou a informação mais verídica. Existem obviamente duas formas de se ver a guerra. Pode-se ver a guerra pela forma como nós a estamos a contar, nós ocidentais, ou a forma como a Rússia a está a contar. É obviamente sempre diferente dentro dos dois lados da guerra. Eu vou tentar analisar uma vez mais aqui o que é que aconteceu nos últimos dias e o que é que pode vir aí. Como sempre, pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro, estou simplesmente aqui a reunir toda a informação que acho que é relevante para os mercados, de um ponto de vista político, económico e social. Gosto sempre de saber a vossa opinião, por isso deixem o vosso comentário, não se esqueçam de subscrever o canal se gostarem e de fazer like. Bora lá ver então o que é que se passou nos últimos dias. O primeiro ponto que eu estava aqui de salientar e que me parece bastante interessante é que a Rússia ainda não fez qualquer intenção de passar para a parte mais oeste de Kiev, o que faz todo o sentido. Eu já venho aqui a dizer há umas semanas, muito antes de começar a invasão, eu falei nesta possibilidade, que era a Rússia atacar só o sul da Ucrânia ou então só a parte este. É verdade que a Rússia atacou por mais frentes do que aquilo que eu estava à espera, mas é verdade que ainda não foi a oeste de Kiev, o que me dá a ideia que o objetivo será mesmo mandar abaixo de alguma forma o governo ucraniano e depois muito provavelmente será sair. É muito mais fácil invadir um país do que depois mantê-lo. Mantê-lo é que é um problema. Porque depois existe o terrorismo, existe as guerrilhas, existe todo um povo ucraniano que não quer ficar do lado da Rússia. Eu acho que o objetivo poderá passar por simplesmente ficar um governo que seja muito mais virado para a Rússia do que para a Europa, coisa que Zelensky não foi nos últimos tempos. Porque de outra forma, eu acho que a Rússia a anexar será anexar só, se calhar, a parte sul da Ucrânia e não mais do que isso. Anexar a parte sul da Ucrânia é estrangular a Ucrânia de um ponto de vista económico. É acabar com a capacidade quase de todas as importações e exportações do país. O país deixa de ter a capacidade de, pelo mar, fazer as suas transações. E não nos podemos esquecer que a Ucrânia, o que tem à volta, são países que não são propriamente muito ricos. E então é muito mais fácil ir pelo mar até outros países que sejam ou compradores ou vendedores à Ucrânia. Agora, mais do que o sul da Ucrânia, eu realmente acho difícil, porque aquilo que eu vejo é a Rússia está neste momento, supostamente, segundo aquilo que estamos a ouvir, a ter tantos ataques a locais civis, está a existir tanto sofrimento, que muito dificilmente os ucranianos, depois da guerra acabar, voltam para a Ucrânia se ela estiver a ser controlada pelos russos, ou então voltam para lutar. Outras questões interessantes, muito rápidas. No discurso do Estado da Nação, o primeiro do Biden, a ideia que passou é que os Estados Unidos está preparado para ajudar de um ponto de vista de arsenal, mas não ir lá com soldados. Outra questão interessante, votação na ONU para condenar aquilo que a Rússia está a fazer, maioria votou que sim, o que é muito interessante, não pela maioria em si, mas por vermos quais é que foram os países que se abstiveram e quais é que foram os países que votaram contra, principalmente. Países como a China, por exemplo, ser neutra neste caso é algo muito interessante e que já tinha falado também aqui, que era o facto de a China, por um lado, não querer estar a favor da Rússia porque há toda uma questão de guerra que a China também não quer. Por outro lado, a China também tem a questão de Taiwan e, obviamente, que tudo o que seja enfraquecer o euro e o dólar, à China acaba por ser conveniente. Mas, acima de tudo, eu acho que a China é contra a guerra, obviamente, porque sabe que o mundo financeiro neste momento é muito mais importante de qualquer guerrilha neste momento que possa existir de um ponto de vista político ou territorial. Pelo meio, N empresas, N instituições estão-se a desmarcar cada vez mais da Rússia. Por exemplo, até vários oligarcas da Rússia têm-se desmarcado um bocadinho de Putin. Por exemplo, em Portugal, a Galp já não vai fazer mais contratos com empresas russas, suspendeu os contratos. É bastante interessante isto e é algo que eu gosto de salientar porque estamos a falar de uma grande empresa portuguesa. Já sabemos também que é dia 12 de março que 7 bancos da Rússia vão ficar fora do sistema SWIFT e isto sim é algo muito importante a vários níveis. Primeiro, se quisermos ter uma noção bem do que é que vai acontecer, temos que perceber que estes 7 bancos têm mesmo muito dinheiro. Também é óbvio que o rublo continuará a descer, que o dólar vai continuar a manter-se forte por comparação com a moeda da Rússia. O euro vai descer em relação ao dólar, vai descer bastante. Se olharmos muito rapidamente para os gráficos, vemos que 1 euro há pouco tempo valia 1 dólar e 23, portanto com 1 euro tínhamos 1 dólar e 23. Neste momento com 1 euro temos para aí 1 dólar e 8, não me admira nada que isto fique quase 1 para 1. E este 1 para 1 é péssimo para tudo o que seja europeu a vários níveis. Primeiro, deixamos de conseguir vender tão caro. Segundo, começamos a comprar mais caro. E as dívidas soberanas dos nossos países estão em euros.
com toda esta questão também dos bancos saírem do sistema SWIFT. Não nos podemos esquecer que muitas empresas e muitos bancos europeus, entre os quais alguns portugueses, têm empréstimos a essas empresas. Existem empresas russas que neste momento não conseguem pagar aquilo que devem às empresas portuguesas, às empresas europeias. O que é mais um efeito colateral de toda esta questão de estarmos a isolar a Rússia. Não é só uma questão da Rússia ir abaixo. É uma questão de existir dinheiro que deveria voltar para os nossos lados e que não vai voltar nos próximos tempos. E ainda antes de falar aqui um bocado sobre criptomoedas, só deixar aqui 3 pontos muito rápidos. Primeiro, 4 caças russos passaram pelo espaço aéreo da Suécia, que é um país que, não sendo NATO, ultimamente demonstrou que o quer ser. E torna-se aí uma ameaça à Rússia, tendo em conta que a Rússia não quer a NATO na sua fronteira. A Rússia ter lá passado com 4 caças não é bom sinal. Segundo, acho que ainda não se sabe nada do piloto romeno que desapareceu. Houve um caça da Roménia que desapareceu muito perto da Ucrânia. Não se sabe o que aconteceu. E por fim, a Rússia estar a bombardear muito perto das centrais nucleares é muito mau. Se realmente é assim o que está a acontecer, se eles estão realmente a bombardear muito perto das centrais nucleares, isto pode ser muito, muito mais grave e durante muito mais tempo. Agora, olhando aqui um bocadinho para criptomoedas, é preciso perceber uma coisa. Os russos, estando bloqueados ao sistema financeiro e com a sua moeda a cair, é muito provável que se virem para as criptomoedas. É preciso perceber que neste momento estima-se que cerca de 10% de todo o valor das criptomoedas no mundo, 10%, pertence aos russos. Também não nos podemos esquecer que cerca de 15% da hash rate da Bitcoin está na Rússia. E então eu acredito que muitos russos, tal como disse aqui há uns dias, acredito que muitos russos possam realmente olhar para as criptomoedas de outra forma. Também é verdade que europeus e americanos principalmente também estão a enviar, principalmente Bitcoin, para a Ucrânia ou para pessoas ucranianas que estão ali na periferia para os ajudar. E então, por um lado, se calhar podemos ter os russos a tentar acumular alguma coisa a longo prazo, por outro lado, temos se calhar todo um povo a tentar pegar nas suas criptomoedas e a tentar vender. E isto é porque o rublo está a cair muito, a taxa de juros na Rússia subiu, e então pessoas na Rússia que neste momento comecem a ver a sua moeda a ir muito abaixo, provavelmente ou tentarão acumular se conseguirem, ou se não tiverem dinheiro para sobreviver, terão que vender as suas criptomoedas. Então podemos ter aqui uma psicologia completamente aturpada daquilo que poderiam ser os mercados das criptomoedas, porque temos pessoas que de repente ou podem ter grandes necessidades de tentar acumular para manter a sua fortuna, ou vão ter que vender para sobreviver. Outra questão que vale a pena salientar. Estatisticamente, o pior dia das bolsas é o dia da invasão. E depois, a partir daí, começa a subir. No entanto, estatisticamente, nenhuma das outras guerras que eu estou aqui a falar se pode comparar a esta. Esta é uma guerra entre dois países, mas a ameaça é mundial. E esse é o primeiro grande problema. O outro problema é que o país com o qual toda a gente está contra, digamos assim, é um país, não só uma grande potência militar, mas é também uma grande potência a nível de petróleo, a nível de gás. E então, a estatística diz-nos que o pior dia é o dia da invasão. Comprem no dia da invasão porque a partir daí é a subir. Existem 10, 15 guerras no passado onde isto foi o que aconteceu. Eu acho que esta guerra é diferente e acho que isto não vai funcionar assim. Principalmente, e de forma óbvia, para as empresas europeias. Outra coisa à qual temos de estar bastante atentos é, com a Rússia a sair do sistema SWIFT, até que ponto é que a Rússia irá utilizar ataques cibernéticos para derrotar de alguma forma ou mandar de alguma forma abaixo o sistema SWIFT. A partir do momento que a Rússia não consegue ter acesso ao sistema SWIFT, então o que faz sentido para, numa guerra, é se eu não consigo ter acesso ao sistema financeiro onde os países trocam e prosperam, então eu vou tentar mandar o sistema financeiro abaixo. Temos que ter atenção e perceber até que ponto é que a Rússia pode, de alguma forma, ter ataques que realmente sejam prejudiciais ao sistema SWIFT e, com isso, a todos nós. Agora vamos analisar aqui outros números. Ativos da Rússia caíram 80% desde o início da guerra. 80% é mesmo muito. E empresas europeias que tenham ativos russos ou que tenham ligações fortes comerciais com empresas russas estão a descer entre os 5% e os 25%. É muito, pessoal. Empresas europeias, quando neste momento a Europa em si ainda não está em guerra, a União Europeia ainda não está em guerra, empresas europeias descerem 10, 15, 20, 25% é mesmo muito. No entanto, obviamente nem tudo é más notícias e
os ETFs das economias emergentes, onde a Rússia tem uma boa fatia, uma percentagem minimamente interessante, a maior parte dos grandes ETFs de economias emergentes têm cerca de 7, 8, 10% de empresas russas lá metidas. E esses ETFs estão a vender. E ao estarem a vender, estão a comprar ações de outras empresas. E um país que está a ganhar com isso é o Brasil. As empresas brasileiras estão a crescer, lá está, é uma economia emergente, apesar de todos os problemas que tem tido nos últimos anos, ainda é considerado uma economia emergente, e algumas empresas brasileiras até têm valorizado um bocado graças a isso, graças ao facto de que o dinheiro tem que sair das empresas da Rússia e tem que ser investido noutro sítio. E o Brasil é, neste momento, apelativo, até porque o real está muito, muito desvalorizado. E então, neste momento, o que temos é o dinheiro a ser transferido e a haver aqui uma barreira pelo qual provavelmente o dinheiro não irá passar. Com as criptomoedas será em princípio o mesmo. Uma das questões que temos que ver agora nas próximas semanas e que eu vou tentar analisar aqui nos próximos vídeos é se os russos se virarem mesmo para as criptomoedas e desta forma conseguirem fugir um bocadinho às sanções que neste momento nós estamos a fazer, como é que as autoridades europeias e americanas vão olhar para as criptomoedas e vão tentar bloquear isto? E isto pode ser muito mau para as criptomoedas, porque os governos podem ter aqui forma de ir fazer algo que já queriam fazer há algum tempo e os bancos também. O apoio vai ser grande. E com este apoio é preciso estar bastante atento e perceber até que ponto é que as autoridades vão de alguma forma estrangular a liberdade que as criptomoedas neste momento oferecem para controlarem todo este fluxo de criptomoedas que os russos possam ter. E agora, falar de outras notícias não tenham nada a ver com a guerra, porque eu vou continuar a analisar a guerra. Neste momento os mercados estão a cair, vão continuar a cair, principalmente os europeus, vão cair bastante. E antes de voltar aqui, deixem-me só dizer outras coisas. A disputa entre a SEC e o XRP, a Ripple, continua bastante intenso. Tem havido altos e baixos. Eu não sou um perito de um ponto de vista legal, eu não sou advogado, não sou jurista, mas dá-me a ideia que a SEC está a perder algum impacto. Não está a conseguir ganhar nos tribunais. E isso será um ponto muito interessante, porque, como vocês provavelmente sabem, as decisões dos tribunais americanos são muitas vezes utilizadas no futuro para termos decisões de tribunais muito mais rápidas. Uma coisa que é decidida desta forma, a seguir, se for idêntica, será decidida exatamente da mesma forma. Se a XRP conseguir ganhar à SEC, é um passo muito, muito importante para as criptomoedas dentro dos Estados Unidos. Neste momento, o que também está em tribunal com a SEC é o protocolo Mirror, que faz parte da rede Terra, que tem a criptomoeda Luna. E porquê? Porque a Mirror o que faz é um espelho sintético, com ativos sintéticos, das ações de empresas normais. Estamos em tribunal neste momento, vou tentar saber nos próximos tempos o que é que vai acontecer, mas pode não ser nada interessante para a rede Terra, ou então até pode ser muito interessante se eles ganharem. O que neste caso eu acredito que seja mesmo muito difícil. Mas lá está, não sou um perito. Outra questão que a SEC quer fazer, e a SEC tem sido bastante ativa nos últimos tempos, a SEC quer alterar um bocadinho a forma como se faz short nos Estados Unidos. Quer diminuir a capacidade de alavancagem, o que me parece bastante bem, e por outro lado, quer mais regulação, quer mais documentação, quer mais relatórios, quer um maior controle sobre tudo o que seja short. O que, sinceramente, eu acho que faz muito sentido, porque a grande maioria das vezes aquilo que vai à falência nas bolsas de valores, quer sejam bancos, quer sejam fundos de investimentos, investidores, o que for, é por causa do short. E de resto, pessoal, a verdade é que nestes últimos dias não existiu assim nada de novo nas criptomoedas. Porquê? Porque até os próprios fundos que neste momento estão a aparecer para o metaverse, para os NFTs, estão neste momento muito parados. Está toda a gente à espera para perceber se vamos ter uma guerra em grande escala, e então aí a inovação de um ponto de vista financeiro pode ser retardada porque as pessoas não vão investir tanto, obviamente, vão recolher o seu dinheiro. É sempre assim numa guerra. Ninguém vai estar numa guerra a investir o seu dinheiro à espera que a bolsa suba, não, as pessoas vão guardar o seu dinheiro e esperar por isto ficar em tempo mais de paz, e então aí voltamos a investir e tentamos ainda apanhar um bocado de saldos. E com isto a acontecer, vai ser complicado termos aqui muitas notícias de inovações de criptomoedas nas próximas semanas. Vamos ver como é que isto corre. O que é importante perceber é que o euro está a descer, a inflação está a subir, o gás praticamente dobrou o preço numa semana e neste momento o petróleo já está a 118 dólares. Antes da invasão estava a 80 e tal ou 90 e qualquer coisa. Eu não me admira nada que o petróleo, continuar assim, chegue facilmente a 130, 140 ou 150, que foi aquilo que eu disse há semana e meia. Acho que há mais ou menos semana e meia aqui no canal falei em 150 dólares, que podia ser o valor ao qual chegasse o petróleo se isto realmente escalasse.
E isso é péssimo porque não nos podemos esquecer de uma coisa, pessoal. Tudo aquilo que nós neste momento consumimos, tudo, tem de alguma forma a ser transportado. E se é transportado, o preço do petróleo aumenta o preço do transporte, o preço dos transportes aumenta o preço dos nossos produtos. Podem ser agrícolas, até pode ser água. O petróleo é dos poucos ativos no mundo que consegue manipular o preço de tudo. Porque tudo tem que ser transportado e 99,9% das coisas são transportadas de um ponto de vista económico, de mercadorias, é com petróleo. E antes de terminarmos, pessoal, um tempo muito rápido para o nosso patrocinador de hoje, que é a Prime XBT. É uma plataforma de negociação onde vocês podem, por exemplo, comprar criptomoedas, fazer forex, comprar commodities, como por exemplo o ouro, tem os índices de ações, como por exemplo o SP500, o Nasdaq, entre muitos outros. E uma das cenas que o Prime XBT tem fixe é que, para além de vocês poderem fazer copy trading, que na realidade é copiar outras pessoas que sejam mais experientes do que vocês, caso vocês assim o entendam, ou então, para além da academia, temos os concursos de negociação. E estes concursos de negociação é muito simples. Vocês inscrevam-se na Prime XBT com o link que eu vou deixar em baixo, e eu agradeço que utilizem o meu link, obviamente. Tem os concursos onde vocês, aquilo que têm que fazer é tentar ganhar o máximo dinheiro possível. A questão é que estão a utilizar dinheiro fictício, simplesmente para ver quanto é que poderiam ganhar, e aqueles que ganhariam mais dinheiro ganham os prémios do concurso. Como vocês podem ver, neste momento existem 3 ativos. Os prémios são diferentes, as datas são diferentes. Este aqui é bastante aliciante. Estamos a falar de 10 mil dólares dividido por várias pessoas. Por isso, arrisquem, não custa nada porque o dinheiro é falso, mas aquilo que vocês podem ganhar é verdadeiro. Por isso já sabem, pessoal, inscrevam-se com o link que eu deixo em baixo e agora bora lá voltar às notícias. Pessoal, espero que tenham gostado. Um abraço, até à próxima.